Fala pessoal, tudo beleza? Hoje nós vamos para mais um videozinho aqui do canal e esse vídeo é de uma importância enorme porque nós vamos falar sobre um assunto que se aplica para todas as pessoas, independente da classe social, independente de quanto ganha no mês, independente de qualquer fator. Qualquer pessoa responsável que tem zelo pela sua família, que tem zelo pela sua vida, que procura por ter alguma segurança para si mesmo e para os seus entes queridos, tem essa obrigação de ter uma reserva de emergência. Todos têm que ter uma reserva de emergência, seja para um problema de saúde na família, para um problema de última hora com um parente ou com você mesmo, ou com uma perda de um emprego inesperada, né? Todos têm que ter reserva de emergência. Bom, vamos para o primeiro ponto acerca desse assunto, reserva de emergência. Tudo bem, Rafael, eu preciso de ter um dinheiro guardado que, se eu precisar de usar em uma situação de anormalidade, eu tenho, né? Eu tenho lá para me resguardar. Mas qual é o valor que eu vou guardar? Quanto que eu vou guardar? O que seria uma reserva de emergência interessante? Para mim, uma reserva de emergência interessante é uma reserva de emergência de 12 vezes o custo mensal médio que a pessoa tem. Aí eu dei esse exemplo, uma pessoa que tem um custo mensal, o que é custo mensal? Quanto de despesa você tem por mês em média? Qual a média das suas despesas por mês ali? Daquilo que você tem que pagar todo mês, juntando suas contas, seus boletos ali, né? Aí eu botei esse exemplo aí, uma pessoa que tem um custo mensal de 2.000, a reserva de emergência dela ideal seria 24.000, que seria 12 vezes 2.000, né? Que é o custo mensal. Segundo ponto, bom, vou formar a minha reserva de emergência. Onde eu deixo a minha reserva de emergência? Para mim, reserva de emergência tem que estar em alguma coisa que está disponível para mim na hora que eu quiser. É o que a gente chama de D mais zero. Reserva de emergência tem que estar na minha conta para, se eu pagar um boleto agora, quiser pagar um boleto agora, ele vai debitar lá da minha reserva de emergência. Entendeu? Então, a reserva de emergência nada mais é do que um investimento que tem que estar líquido, né? Para você sacar na hora que você quer, bem como seguro. O que significa seguro? Significa que eu estou com minha reserva de emergência alocada em um banco ou uma empresa que é segura, que tem um risco de inadimplência muito baixo. E aí eu aproveito para já falar de dois tipos, né, de investimentos que têm sido muito utilizados como reserva de emergência e que para mim são um equívoco, que são o Tesouro Direto e a conta corrente, né, do Nubank. O Tesouro Direto, para mim, ele não vale a pena para botar reserva de emergência, porque ele não é D mais zero. O Tesouro Direto, eu preciso de sacar ele, por exemplo, se eu quiser ele para pagar uma despesa de última hora, agora eu não tenho. Eu vou ter que resgatar ele para ele cair na minha conta amanhã. Ele não é D mais zero, ele é D mais um. Então, pelo fato do Tesouro Direto Selic, né, o Tesouro Selic, não ter uma liquidez de D mais zero, eu não coloco minha reserva de emergência nele e não indico ele como reserva de emergência. E já a conta do Nubank, né, que eu citei como exemplo aí, eu não acho o Nubank um banco seguro, né? Eu não acho que o Nubank é um banco que eu posso garantir que não vai ter problema de inadimplência. É um banco que não dá lucro.
né? Também tem aí o Banco Inter, que muita gente usa aí também. Eu também não consideraria um banco para colocar a minha reserva de emergência. Reserva de emergência, eu colocaria aí um CDB de liquidez diária de um banco grande, né? Um dos bancos aí estáveis, um Itaú, um Banco do Brasil, né? Um Bradesco, ou um fundo ali de resgate automático de um desses bancos, né? Que eu citei ali, que você tem, esses bancos usam muito esse tipo de fundo, né? De resgate automático em conta, ou a própria poupança, né? A poupança é uma ótima forma para se alocar reserva de emergência, porque o seu dinheiro está disponível na hora que você quiser e é um investimento teoricamente seguro, né? Apesar de já ter tido problema de confisco aí, há uns 30 anos atrás, é um investimento hoje seguro, já que hoje não é possível mais confiscar poupança no Brasil como aquela época. Esse ponto é como formar a reserva de emergência. Para mim, reserva de emergência tem que ser formada dessa forma que está aí. Até juntar 3 vezes o custo mensal, 100% do aporte, 3 a 6 vezes 75, 6 a 9, 50, 9 a 12, 25. Naquele exemplo lá da pessoa que tem um custo mensal de R$ 2.000, de 0 até R$ 6.000, tudo que você economizasse, você colocaria na sua reserva de emergência. Entre 6 e R$ 12.000, 75% do que você economizasse ia para a reserva de emergência. De 12.000 a 18.000, 50%. De 18.000 a 24.000, 25%. Por que isso? Porque você já pode ir formando a sua reserva de emergência e também já indo aportando alguma coisa em outro tipo de investimento para ir formando um patrimônio, né? Eu fiz dessa forma, recomendo dessa forma e acho essa forma inteligente, porque você ficar juntando 12 vezes seu custo mensal para depois pensar em investir, eu acho muito tempo. É muito tempo para você fazer isso. Eu gosto dessa forma que está aí. Essa forma regressiva, né? De acordo com quanto mais você vai juntando, menos por cento, um percentual menor, né? Menos por cento do seu aporte, você vai alocando na sua reserva de emergência até formar ela. E, nesse sentido, eu considero que a reserva de emergência, né, tem duas partes, uma inegociável e outra negociável. A parte inegociável para mim, que você só vai usar se você tiver realmente uma emergência real e imprevisível, como perder o emprego, ter um problema de saúde na família, né? Uma situação realmente fora da curva, essa parte negociável é 6 vezes o seu custo mensal ou 50% da reserva de emergência. Essa parte você não utiliza em hipótese alguma, tá, pessoal? Essa parte é uma parte da sua reserva de emergência que o objetivo dela é simplesmente não ser usada, é rezar para não usar, né? E a parte negociável, que seria os outros 50%, né, da reserva de emergência, é uma parte que você pode sim usar como exceção em situações específicas. Por exemplo, vou dar um exemplo aí de uma situação onde você pode usar essa parte negociável. Vamos pegar o exemplo dessa pessoa que tem o custo mensal de R$ 2.000 e tem uma reserva de emergência de 24.000. Se essa pessoa, por exemplo, tiver uma oportunidade de trocar um computador que ela está precisando trocar
por um valor muito abaixo de mercado, com desconto de 40%, 50%, né? E é uma coisa que ela vai usar para a vida profissional dela, para as coisas dela, ela pode usar nesse caso específico. Essa parte da reserva de emergência como uma reserva de oportunidade. Outro exemplo que eu vou dar, você está em maio de 2020 ali, pegando as ações todas nas mínimas, né? Igual a gente pegou aí no mundo, após o Corona Crash. Você tem uma visão que essas ações vão valorizar. Você tem 24 mil de reserva de emergência, usa uns 4 mil ali, entendeu? Fica com 20 mil de reserva de emergência, pega uns 4 mil, soma com o que você tiver a mais de reserva de oportunidade e usa isso para comprar aqueles ativos a um preço descontado, né? E obviamente o que você usar da sua reserva de emergência, você vai ter que repor nestes moldes aqui, de acordo com quanto do custo mensal, de quantas vezes o custo mensal você usou e precisa de preencher. Mas usou, tem que repor, né? Você sempre tem que estar trabalhando para estar com 12 vezes o custo mensal da reserva de emergência. Ah, meu custo mensal aumentou. Você tem que aumentar a sua reserva de emergência, né? Vamos pensar aí no caso do custo mensal de 2.000, aumentou para 2.500, você vai ter que aumentar aí, aumentou em R$ 500, 500 vezes 12 vai dar 6.000, você vai ter que aumentar essa reserva de emergência aí, entendeu? Vai ter que aumentar essa reserva de emergência até ter 12 vezes R$ 2.500, que é 12 vezes seu custo mensal, né? E, frisando normalmente, essa utilização dessa metade da reserva de emergência para uma situação específica tem que ser encarada como exceção e não como regra. É só se realmente você tiver uma oportunidade muito, muito, muito boa para ser desperdiçada e não tiver uma reserva de oportunidade para isso na mão, né? Mas nunca exceder a metade da reserva de emergência, né? Como eu já falei aqui, metade da reserva de emergência seria 6 vezes o custo mensal. Isso é inegociável, isso é um seguro para uma emergência muito atípica. Então, pessoal, por hoje é só. Resumindo para vocês, reserva de emergência tem que ser investimento seguro, sai fora de banquinho que não dá lucro, tá? Tem que ser um investimento seguro, líquido, com liquidez D+0, para se eu quiser ir no banco sacar agora, eu tenho lá para sacar. E tem que ser num valor total de 12 vezes o seu custo mensal, as suas despesas mensais, e desse valor que você tem de 12 vezes o custo mensal, 6 vezes você pode usar quando você tem uma oportunidade muito boa e não tem uma reserva de oportunidade disponível para aproveitar essa oportunidade. E 6 vezes é um seguro, é uma parte negociável que você jamais vai poder usar. Então por hoje é só. Fui, valeu e obrigado. Até a próxima.